1 Pedro capítulo 1, versículo 4. Quem encontrou o texto, diga: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga: eu também. Diz o texto bíblico, primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo de número 4: para uma herança incorruptível, incontaminável e inacessível, reservada nos céus para vós, pelo que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Versículo 6 encerra a leitura, na qual exultais, alegrais, ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário, sejais contristados por várias provações. Repita comigo: eu creio no arrebatamento da igreja. Quem crê nessa promessa viva e poderosa? Queridos e amados irmãos do Nome Cordeiro, do Brasil, da casa do Deus vivo, eu peço que você uma vez mais renobre a sua atenção, pois a mensagem dessa noite é direcionada no trono da graça para o meu e seu coração. Você já orou, já adorou, já sacrificou ao Senhor, e agora Deus uma vez mais dará a resposta da minha e da sua adoração. Fique tranquilo que eu sou semelhante carro movido a álcool. Demora para pegar, mas quando pega nós vamos embora dando glória a Deus. O texto de 1 Pedro capítulo 1 vai nos falar a respeito dessa carta importante do ministério do apóstolo Pedro. É necessário compreendermos o texto e o contexto, porque texto sem contexto gera pretexto para todo tipo de heresia. Quem escreve essa carta é considerado como líder do colégio apostólico de Jesus Cristo, o apóstolo Pedro. Temos por certo que o nome Pedro em grego significa dizer pedra, pedra removível. Pedro agora tem por certo os 3 tipos de nomes, em hebraico, grego e aramaico. Aramaico Kefas ou Cefas, Pedro em grego e Simeão em hebraico. O contexto bíblico declara que ele era simplesmente um pescador nativo da cidade de Betsaida. O contexto bíblico declara que o seu irmão chamado André levaram-o para Cristo, e o próprio Cristo chamou para poder ser um dos líderes do ministério apostólico terreno de Cristo. Quando abrimos a nossa Bíblia, somos sabedores que essa primeira epístola ela está endereçada nas chamadas epístolas gerais, que trata a respeito da doutrina da igreja do século I, da era cristã, da era primitiva, na segunda geração da era apostólica. Essa epístola foi escrita aproximadamente no ano 64 a 65 depois de Cristo. O contexto bíblico declara que agora Pedro vai escrever algumas cidades ou algumas regiões geográficas, entre elas Capadócia, Ásia Menor, Bitínia e também Galácia. A Galácia nada mais era do que não uma cidade, mas uma região geográfica que era do século I da era cristã, que dentro dessa região chamada Galácia havia algumas cidades, entre elas Icônio, Listra, Derbe, Antioquia. Porém Pedro ele vai ressaltar simplesmente a questão da fé em Jesus Cristo. A primeira epístola do apóstolo Pedro é composta de 5 capítulos, 105 versículos, 4 perguntas, 6 profecias do Antigo Testamento. Desses 5 capítulos nós temos a expressão sofrimento cerca de 16 vezes, porque Pedro vai enfatizar que o sofrimento é passageiro, mas a glória de Deus é eterna. O texto vai declarar para que você possa se alegrar, que nesta oportunidade o apóstolo Pedro escreve a esta igreja com o auxílio de Silvano, alguns vão identificar como Silas, para poder simplesmente encorajar a igreja que está sofrendo a perseguição do século I da era cristã, porque perseguição gera unção, e unção gera perseguição. A unção nada mais é do que a capacitação divina dada de Deus para o homem ser o que ele não poderia ser sozinho. Por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo, segundo o relato do profeta messiânico Isaías capítulo de número 61, o Espírito
do Senhor está sobre mim, me ungiu para pregar as boas novas, dar liberdade aos cativos e anunciar o dia da visitação do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Profecia esta que se cumpre em Lucas capítulo de número 4, versículo 18, onde Jesus Cristo vai abrir o pergaminho na sinagoga e vai ler este texto, e o texto se cumpre, porque ele foi ungido com poder e grande glória. O contexto bíblico declara que o apóstolo Pedro ratifica a importância de estarmos na presença do Senhor, aguardados, preservados para aquele grande dia. Pedro está dizendo, é naquele grande dia que a tristeza terrena passa e a glória eterna permanece. Esta é a esperança da igreja. A esperança da igreja não está na casa terrena, mas está na casa espiritual. A esperança da igreja não está naquilo que passa, mas aquilo que é eterno. O apóstolo João vai declarar em 1 João capítulo de número 2, versículo 17, porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Para quem trouxe glória a Deus da alma, Mateus 24, 35, o próprio Senhor Jesus Cristo vai declarar: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus Cristo falou que ia morrer, morreu. Jesus Cristo falou que ia ressuscitar, ressuscitou. E ele falou que vai voltar para arrebatar a sua noiva amada. Oh glória! O texto bíblico declara que o apóstolo Paulo, ele vai ratificar naquilo que nós chamamos do textuário da escatologia do Novo Testamento. 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que tivermos vivos, seremos arrebatados para estar com o Senhor dos ares. Oh glória! Se isso não mexe com a tua alma, venha aceitar Jesus de novo, porque eu vou repetir: quem vai descer não é Miguel, quem vai descer não é Gabriel, pastor Juscelino, quem vai descer? O Senhor Jesus, o poderoso de Jacó, o leão da tribo de Judá. O texto declara, dentro da visão premillenista dispensacionalista, o contexto vai nos apresentar que a igreja não verá o anticristo, mas verá o Cristo com poder e grande glória. Vou repetir: essa igreja não verá o anticristo, mas verá o Cristo com poder e grande glória. Pastor, me prova na Bíblia. A Bíblia declara, dentro da visão premillenista dispensacionalista, que a Assembleia de Deus prega. Dentro desse contexto, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, Romanos capítulo 8, versículo 9, Daniel capítulo 9, versículo 24, Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Eu vou falar para ver se você melhora, glória a Deus. Capítulo 3, versículo 7, começando daqui: porque ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso, diz o que é santo, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aos que são da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, eu farei que venham prostrada a teus pais e saibam que eu te amo. Por quanto, versículo 10, guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a face da terra. Versículo 11, para quem trouxe adoração e glória a Deus na boca, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Versículo 12, ao que venceu, não é aquele que perdeu, mas é o que venceu, porque no céu só vai entrar quem venceu. Ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e de lá nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus
Deus, a cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça do Espírito, diz às igrejas: adora! O texto vai declarar que a expressão alarido, aplicada no original, é barulho de guerra. Repita comigo: barulho de guerra. Está fraco? Diga: barulho de guerra. A expressão barulho de guerra, alarido, era tocado pelo contexto histórico, pelo general romano. E na oportunidade, quando ele tocava o alarido, todos os soldados e soldadistas deveriam estar de pé diante do general. E quem é o general da igreja? Jesus. Quem é que toca o alarido? Jesus. E quem vai ficar de pé diante do general? Você. Arcanjo aplicado para Israel, porque o texto de Daniel, capítulo de número 12, apresenta-nos Miguel como príncipe do teu povo. E detalhe importante: a expressão arcanjo, ela vem do sufixo pronominal do grego arche ou arque, que significa chefe, chefe dos anjos, ou seja, ligado para Israel, trombeta de Deus, ligada para as ações. Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Mas o contexto bíblico declara que o apóstolo Paulo ratifica em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo mistério. Olha o doutor Paulo falando em mistério. Eis que vos digo mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Quando Paulo ele declara isso, ele vai fazer uma analogia aqui. Nem todos dormiremos significa dizer nem todos vão morrer, mas tem um porém. Para chegar lá tem que ser transformado aqui primeiro. Vai doer, mas dê glória a Deus, senão eu vou pensar que é com você. O que a Bíblia diz que é pecado ainda é pecado. O que é certo pela Bíblia continua sendo certo. Nós vivemos uma geração relativista, a geração do relativismo moderno. Nem tudo é verdade, ou nada possui a verdade absoluta. Alguém vai dizer por aí que o tempo mudou, as estações mudaram, o tempo é outro, a geração é outra. Verdade, mas tem um porém. Aquele que diz que é o caminho, a verdade, a vida, disse para a igreja: só vai pela porta estreita e apertada ainda é o caminho, só entra. O texto declara que quando a igreja for arrebatada, Paulo ratifica 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. No momento do abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Ele fala a respeito disso no piscar de olhos. Aqui é o átomo de segundos, que significa dizer menos de um segundo para estar diante do Rei da Glória. Eu vou ver se melhora para você da glória. Menos de um segundo para ver os seus olhos como chama de fogo. Menos de um segundo, pastor André, para ver o seu rosto brilhando semelhante ao sol ao meio-dia. Menos de um segundo, irmã Ivani, para ver os seus pés como um latão reluzente saindo da fornalha de fogo ardente. Menos de um segundo, para ver o seu peito com cinturão de ouro, representando o sacerdócio eterno. Menos de um segundo, para ouvir a sua voz dizendo: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança. Com a permissão do pastor, diga para alguém que está ao teu lado: vai dar glória a Deus hoje ou vai deixar para amanhã? Diga aí. Quem acredita ainda que vai ver o Cristo com poder e grande glória? Aí Paulo vai declarar: convém isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, convém isso que é mortal se revista da imortalidade. Então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Vou repetir: tragada foi a morte na vitória. Eu creio. Se você não crê, eu respeito, mas eu creio, porque a Bíblia diz.
A igreja bradará dizendo: onde está o morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? E a igreja vai subir dizendo: mas graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador. Quando a igreja for arrebatada, haverá um caos na terra. A tríade satânica vai possuir o governo mundial. Eu não sei quem vai dar notícia, mas alguém vai ter que dar notícia do maior rapto da igreja da face da terra. A palavra arrebatamento, ela vem do verbo grego raparzo, ou harpazo, que significa dizer arrancar com raiz e tudo. Harpazo significa dizer arrancar com raiz e tudo. Em outras palavras, não vai ficar nenhuma unha de crente fiel para o anticristo. Quando a igreja for arrebatada, a expressão harpazo aplicada na Vulgata Latina por Jerônimo é rapturo, aportuguesada para arrebatar, do verbo arrancar, que significa dizer tirar de um lugar com força para colocar em outro lugar com mais força. A expressão aqui, o uso de violência, e violência não no termo pejorativo, mas violência significa dizer o uso da força. Então, naturalmente, quando Cristo arrebatar a sua igreja, se tu não der glória com isso, só em 2024, o seu corpo será transformado. Pastor, me prova na Bíblia, te provo. O seu corpo será semelhante ao corpo glorioso de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 20. A chamada carta da alegria. E Paulo escreve esta carta onde? Na prisão. Ele não escreve na Disneylândia. Ele não escreve em Dubai. Ele não escreve em qualquer outro parque mundial conhecido. Não, não. Ele escreve dentro da prisão. E por que é chamada carta da alegria? Porque Paulo sentia a alegria que o mundo não tinha para dar. Porque Paulo entendeu que não é o ambiente que faz o adorador, é o adorador que faz o ambiente. O texto declarou, Filipenses capítulo 3, versículo 20, Paulo declara: porque a nossa pátria não é da terra, mas é do céu, aonde esperamos o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Versículo 21, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, glorioso, glorioso. João 1 João capítulo 3, versículo 20, assim como ele é, ouveremos e seremos, ouveremos e seremos, ouveremos e seremos, ouveremos e seremos. O seu corpo haverá 3 fases: incorruptível, imortal e glorioso. Incorruptível, porque a corrupção não toca. Imortal, porque a morte não chega perto. E glorioso, porque será eterno. Corpo transformado no piscar de olhos, menos de um segundo, 7,30 milésimos de segundo, para estar diante do Rei da Glória. A tríade satânica, dragão, anticristo, falso profeta, instalar-se-á o período tribulacional para comprimir Israel com força. O contexto bíblico declara, você sabe a história melhor do que eu. Mateus capítulo 24, versículo 21, Marcos capítulo 3, versículo 19, Lucas capítulo 21, versículo 6, Jeremias capítulo 30, versículo 7, angústia de Jacó, e Daniel capítulo 9, versículo 24 em diante. O texto vai declarar que a igreja não estará na terra, mas estará com Jesus, com poder e grande glória. E detalhe, depois do tribunal de Cristo, vai dar para falar bema-bemates, plataforma de performance elevada, a igreja estará nas bodas do Cordeiro. E detalhe, bodas do Cordeiro e ceia das bodas do Cordeiro. O que é as bodas do Cordeiro? Celebração do casamento. O que é a ceia? A festa do casamento. Glória a Deus. Pegou não? Quando a igreja entra é celebração, quando a igreja senta é festa. O texto declara
Apocalipse capítulo de número 19, versículo 7. Bem-aventurado, em grego, Makarios. Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Mateus capítulo de número 8, o próprio Cristo declara: virão alguns do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Vou repetir: Abraão, Isaque e Jacó. Paulo vai estar lá, Pedro vai estar lá, Jesus vai estar lá, e você vai estar lá. Quem pode adorar a promessa? Aquele que é o dono da promessa. 30 segundos dando glória pela promessa. Quem consegue adorar por 30 segundos? Diga que Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é glorioso. Se quiser falar em línguas estranhas, pode falar, porque você está sendo preparado, preservada, avivada para o grande dia. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja arrebatada no céu de glória. Encerrador, fecha a Bíblia. O texto declara que nessa oportunidade já tem vida chorando, é o poder da palavra. Quando a igreja está lá no céu de glória, aqui na terra haverá uma convulsão mundial. Alguém vai ter que dar notícia, CNN dos Estados Unidos, BBC do Reino Unido, a Rede Globo, Rede TV, Grupo Bandeirantes, todos darão notícia ao vivo do maior rapto da história da humanidade. Eu não vou estar aqui para ver. Você vai? O texto declara que a igreja estará no céu de glória, e a grande tribulação haverá o início do período das dores aqui na terra. E segundo o contexto histórico declara, o anticristo enganará as nações, fará um pacto de paz com a nação de Israel, porém a igreja já estará nas bodas do Cordeiro. Eu não sei quem vai dar notícia, mas todas as televisões do mundo darão a notícia, até aquelas que têm um pensamento contrário ao cristianismo, que pregam o comunismo, o socialismo, que falam que a Bíblia é um conto de fadas, falam que a Bíblia é um livro de ficção científica. Esses dias, um jornalista famoso, eu não vou falar o nome por ética, falou que é um delírio os crentes acreditarem que Jesus vai descer para arrebatar a sua igreja, ele estando nas nuvens. Mas uma coisa é certa: o Império Romano não acreditou, caiu. O Egito não acreditou, caiu. A Babilônia não acreditou, caiu. Adolf Hitler não acreditou, caiu. Mao Tse Tung não acreditou, caiu. A igreja ainda permanece de pé porque creu na promessa. Quem sabe no plantão da Globo vai ser mais ou menos assim: a igreja corpo de glória. Você não terá asas, mas será um corpo de glória. Olhe para alguém e diga: corpo de glória. Eu não sei quem vai dar notícia, mas quem sabe no plantão da Globo vai ser mais ou menos assim: interrompemos. Ouvi um glória ali, vou repetir. Parece que eu vou no plantão da Globo. Interrompemos a nossa programação para anunciar um fato histórico em todo o mundo. Milhares e milhares, milhares e milhares, milhares e milhares de pessoas subiram da face da terra, e as pessoas que subiram carregavam a Bíblia e davam a glória a Deus. Quem vai subir? Adora! A igreja arrebatada com poder e grande glória. Quem sabe carros desgovernados pelas ruas, pelas estradas, aviões se jogarão no chão, helicópteros nas grandes metrópoles. O povo vai subir da Austrália,
outro povo do Nepal, outros na China, outros do Cazaquistão, Afeganistão, Paquistão, da Índia, dos Estados Unidos da América do Norte. Alguns vão sumir da Venezuela, outros da Argentina, outros da Rússia, da Ucrânia, e no Brasil vai sumir um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. E Pedro ratifica: preservados para ver a glória futura. Oh, aleluia! A expressão preservados no original grego significa dizer guardados, protegidos, blindados. Oh, meu Deus! O sentido da palavra aqui é como se fosse uma doma de proteção espiritual. É o próprio profeta das visões, Zacarias, declarando para Jerusalém: se o muro cair, fiquem tranquilos, porque eu serei o muro de fogo ao redor. Aleluia! Eu vou profetizar. Recebe poder do céu para a tua vida. Deus está cercando a tua vida com muro de fogo. A igreja está levantando a mão, então recebe. Deus está cercando a tua casa com muro de fogo. Eu estou sentindo uma unção nova da calácia, uma da calafácia. Deus está cercando o teu ministério com muro de fogo. As potestades não vão parar a marcha de Deus na tua história, porque Isaías 54:17, toda ferramenta preparada contra ti caiu, a glória vai aí. Olha Deus renovando o crente ali atrás, olha crente chorando aqui na frente, já tem irmão falando em outras línguas. Receba a bondade de Deus agora. O mundo não entende. Isso aqui é festa espiritual. É a glória de Deus passeando. É a arca da presença. É a pessoa do Espírito Santo. Para uma herança incorruptível, incontaminável, inacessível, reservada nos céus para vós. Pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. O termo em grego escatos genera últimos dias, escatos, último, extremo. 3 tipos de escatologia encerram agora, deixa a Bíblia. Escatologia geral, escatologia pessoal, escatologia especial. A escatologia geral se aplica a 3 povos: gentios, Israel e Igreja de Deus. A escatologia pessoal se aplica ao indivíduo, desde a sua morte e a sua ressurreição. E a escatologia especial se aplica ao livro de Apocalipse, possuidor de 22 capítulos, 404 versículos, 12 mil palavras, 7 bem-aventuranças, 9 perguntas, 21 juízos, dividido em 3 partes, com 4 escolas de interpretação. Antes da criação, a glória revelada; na criação, a glória revelada; depois da criação, a glória revelada. As coisas que viste, as coisas que são, as coisas que acontecerão. As 4 escolas de interpretação: preterista, futuricista, historicista, idealista. E você não deu glória a Deus ainda. O contexto vai declarar que a igreja participará da glória eterna. Dentro da escatologia especial, João vai ratificar como é que vai ser.
a Nova Jerusalém, será a sua medida elevada ao cúbico, que seria nada mais do que uma cidade quadrada, sua largura, lateral e altura. E na oportunidade haverá avenidas de ouro puro, jaspe puro, rio da vida, trono de glória. A lâmpada da cidade será o próprio Cristo. O sol da cidade será o Senhor Deus Todo-Poderoso. E a igreja estará nesta cidade, mansões preparadas para cada crente. E quando a igreja estiver no céu de glória, dentro dessa composição bíblica, haverá uma guerra na terra no período final da grande tribulação. O anticristo vai reunir 200 milhões de soldados para combater Israel e destruir Israel. Israel, paz dos senhores, hoje, atualmente, a sua geografia é menor do que o estado de Sergipe, possuidor de 22 mil quilômetros quadrados. Dá para atravessar Israel de carro durante 5 horas. Rio de Janeiro é mais longe ainda, 6 horas de carro. E na oportunidade, na ocasião, o próprio Cristo, cumprindo a sua palavra, vai estar com a igreja no céu, e Israel vai perder a força do período final da grande tribulação. O anticristo quebra o pacto. As 7 igrejas do livro do Apocalipse anunciam 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Dentro da visão apocalíptica pentecostal, nós temos a visão pré-milenista dispensacionalista que Cristo virá para Israel no período da chamada Batalha do Armagedon. Em grego, Vale do Megido, ou perdão, em hebraico, Vale do Megido, que nada mais é do que um vale, ou simplesmente a sua geografia semelhante a um triângulo isósceles, com 22 quilômetros à sua lateral e 33 quilômetros à sua base, onde se travou várias batalhas. Joel capítulo de número 2 e 3 vai falar sobre o vale, e esse vale de Jezreel. A nação de Israel vai ser cercada pelo norte, e nessa oportunidade eles vão clamar. O anticristo, segundo o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 4, opor-se-á a tudo que se chama Deus, se chame por Deus, se assentará no trono de Deus, querendo ser Deus e ser adorado como Deus. Israel quebra o pacto, Daniel capítulo 9 versículo 24 em diante. Quando Israel quebra o pacto, o anticristo revela a sua personalidade satânica, luciférica. Será o maior déspota infanticida da história e genocida da história da humanidade. Será um conglomerado simplesmente de Nirode, os faraós do Egito, os reis da Síria, os déspotas da Babilônia. Será uma personalidade de Antíoco Epifânio, uma ideologia herodiana para matar as crianças. Será uma mistura de Adolf Hitler com Mao Tse Tung aplicada à conquista de Napoleão Bonaparte. Será o pior líder da história da humanidade. Porém, a igreja vai vir com Jesus ali. O contexto histórico vai declarar, a Bíblia vai declarar, em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, João declara: eis que vi o céu aberto, eis um cavalo branco. Jesus vai vir montado no cavalo branco. Aqui na terra, Israel vai clamar. O texto de Mateus 24, 29. E naqueles dias o sol não dará mais a sua luz, a lua não dará mais o seu brilho, as potências dos céus cairão na terra. Então verão vir o Filho do Homem com poder e grande glória. Poder e grande glória. A glória! Já tem um irmão que pulou da cadeira para adorar. O texto histórico bíblico declara que Israel vai ser cercada. Eles vão clamar ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Paz dos senhores. O que anuncia o arrebatamento não é um grande avivamento, mas é uma grande apostasia. Porém, o que anuncia a vinda de Cristo com glória e a igreja haverá um avivamento nacional de Israel, conversão em massa.
Por isso Israel vai clamar. Isaías capítulo 64, versículo 5. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu um Deus além de ti que trabalha por aquele que nele espera. Israel cercada, a luz não dá, o sol não dará mais a sua luz, a lua não dará o seu brilho, as potências do céu cairão, o anticristo com 200 milhões de soldados. Quem sabe naquela ocasião, o texto bíblico declara que os demônios subirão do abismo para enganar os reis das nações, para batalhar contra o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ali haverá canhões, haverá caças, haverá simplesmente caças supersônicos, bomba nuclear, Satã 1, Satã 2, bomba Tsar, haverá bomba tática, bomba estratégica, quem sabe tanques blindados da Rússia para destruir a nação de Israel e o Deus de Israel. Os demônios subirão na cabeça dos homens com a loucura de falar: vamos batalhar contra o Deus Todo-Poderoso. Os reis do Oriente, segundo o rio Eufrates, abrirá o caminho. O rio Eufrates já está com 80% da sua água acabada. O rio está se abrindo. Os reis do Oriente, Japão, China, Coreia do Norte, estarão ali na batalha. Taiwan, aí que eu quero ver. As nações do mundo darão a notícia e a palavra do Senhor vai se cumprir. Mateus 24, 27. Porque a vinda do Filho do Homem será semelhante ao relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente. Quem está no Oriente vai ver, quem está no Ocidente vai ver o Cristo cumprir na sua palavra. Vem comigo para a Bíblia. O texto bíblico declara, parece que eu vejo agora o Cristo recebendo o clamor de Israel. Israel perdendo a sua batalha, a escuridão tomando conta, com lágrimas nos olhos, os soldados, crianças, clamam ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Lembra-te do teu pacto. O Deus Pai recebe a oração, o Deus Filho recebe a ordem, e a igreja se prepara. Jesus olha para a mesa e declara: vamos parar as portas por agora, porque eu vou resolver uma parada lá embaixo. Eu creio, Jesus vai dar a palavra de ordem, ele vai vir montado no cavalo branco. As televisões estarão dando notícia, quem sabe ao vivo, quem sabe as outras que sobreviveram ao cataclisma mundial vai ter que dar notícia. Quem sabe a notícia é essa: estamos agora direto do Oriente Médio para ver a maior batalha de todos os tempos. Olha o nosso líder supremo ali, o anticristo, que vai batalhar para destruir Israel, e o Jesus dos crentes. Vamos ver se ele vai aparecer. Aí que eu quero ver a igreja com poder e grande glória vai descer. Aí vai se cumprir o texto, Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Eis que vi o céu aberto, e o que estava sentado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Como é que ele é? Os seus olhos é como chama de fogo, ele está vestido de um manto salpicado de sangue, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, 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 e Senhor. Com permissão do pastor, levante a mão direita. Pastor Ali, eu não creio, fica com a mão assim lá embaixo. Mas você que crê, levanta a mão direita. A mão esquerda também. Eu não costumo fazer isso, mas pegue na mão desse crente e diga: Jesus vem. Está fraco, diga: Jesus vem. Diga: sabe por quê? O diabo te odeia.